Ô Luiz, olha só, é, tem uma frase, cara, que você falou uma vez ali no nosso grupo, que eu levei isso para mim e eu brinco, né? Mas falando isso para os pacientes num tom de brincadeira, mas justamente para deixar essa questão mais leve. Teve uma vez que você falou, não sei se foi tu que criou essa frase, mas eu sempre dou teus créditos porque foi a primeira vez que eu vi de você. Você falou assim: se você quer ferrar com alguém, basta ter um filho, né? E, e é uma frase que ela faz muito sentido, porque assim, depois eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências também. Mas assim, no sentido de consultório, da gente ver realmente de, cara, que você vai errar, né? E a partir do momento que você entende isso, que você vai ferrar com o seu filho, mesmo você querendo ser o pai perfeito, né? E eu me vi nessa história do Katsu, né? Por mais que eu não tenha filho, mas hoje, assim, só de eu pensar hoje, pô, se eu tiver um filho, cara, vai ser completamente do que seria se eu fosse pai alguns anos atrás. Então, Luiz, você tem três meninas, né? E a gente sabe o quanto que o pai, né, a figura masculina tem de carga afetiva sobre as meninas, principalmente em relacionamentos, enfim, você com elas três pequenas, compartilhe um pouco aí de como é que está sendo para você todo esse processo aí com as meninas. Bom, é exatamente isso, Emerson. Essa frase eu ouvi do Papai Crash. Ele que, em uma aula, ele disse: para você ferrar com alguém, basta você colocar no mundo. É muito simples. Por quê? De onde que vem essa frase? Baseado em quê, né, que vem essa frase, essa ideia? É justamente sobre aquilo que a gente carrega dentro da gente. E esse tema que você levantou, assim, ele é polêmico e, ao mesmo tempo, tão importante para a nossa sociedade nos dias de hoje, onde que nós estamos vendo as pessoas na idade, como adolescente, como jovem, totalmente oposto à nossa geração. Não que isso seja errado, não é que seja errado. E a gente vê eles caminhando para uma complicação emocional, uma dependência emocional, uma insegurança emocional. E muitas das vezes começa dentro de casa, começa justamente na própria criação. E a gente percebe que os próprios pais, eles cometem alguns erros. Isso é normal, é isso mesmo, nós vamos errar. Eu tenho três filhos: a Ana Carolina, minha princesa, 14 anos, a Ana Alice, minha princesinha, de 8 anos, e a Ana Luísa, meu bebezinho, também já tem 2 anos, vai fazer 3 anos semana que vem, dia 13 de julho. Quando a gente vai falar sobre criar filhos emocionalmente saudáveis, então, Emerson, não tem como da gente falar, da gente ignorar aquele artigo científico que fala sobre a hipótese do cérebro social. Não tem como a gente pular essa parte. E quando a gente fala da hipótese do cérebro social, nós estamos falando que o nosso cérebro ele é amoral. Entende? Então, assim, o que é certo e errado, ele foi aprendido com alguém. Então, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, o que era certo e errado, e eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os avós, e eu estou trazendo isso para as minhas filhas hoje. Todo esse aprendizado que vem de geração, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que é errado, daquilo que é certo. E a maneira como eu coloco isso, como eu projeto isso nas minhas filhas, isso pode servir como peso. Olha só que interessante. Porque a carga que eu vou projetar isso na vida delas pode não ser a mesma carga com que projetaram na minha vida. Então isso pode soar como um peso, como desconforto. E às vezes o jeito de lidar com as minhas filhas era tão firme, mas tão firme, tão apertado, chegava a ser até grosso, mas não querendo ser grosso, era o meu jeito. E eu, sem perceber, de alguma forma, eu estava machucando as minhas meninas. Não a Ana Luísa, que tem fazer 3 anos agora, mas a Ana Alice e a Ana Carolina, elas perceberam isso. Principalmente a Ana Alice está mais perto de mim, ela percebeu esse impacto. E depois que eu passei por terapia, que eu tratei as minhas dores, que eu me livrei dos meus conflitos, eu comecei a perceber assim, cara, como que, de alguma forma imperceptível, eu estou ferrando com a vida da minha filha. Literalmente, eu estou machucando, eu estou projetando nas minhas meninas um peso que não é delas. E engraçado isso, porque nós, como filhos, nós somos fiéis aos nossos pais. Até a gente chegar a uma idade e falar assim: não quero carregar esse peso, não quero carregar essa dor, a gente leva isso ao pé da letra. Vou te dar um exemplo. Se o seu pai, se a sua mãe chamar você de inútil, de imprestável, que você não vai dar em nada, o seu relacionamento só vai ser como os deles foram, né? Relacionamentos tóxicos, ruins, que você nunca vai ser ninguém na vida, o peso dessas palavras sobre a sua vida é totalmente diferente de um colega de escola, do porteiro do seu prédio, de um vizinho, uma discussão. Então, se alguém falar, você é um inútil, se essa pessoa, você não tem, se ela não exerce nenhuma força afetiva sobre a sua vida, tanto faz, dá licença, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir em frente. Agora, se é de alguém que para você é uma pessoa que exerce papel de liderança, como o pai, como a mãe, é uma pessoa que exerce esse papel de peso. Se essa pessoa ela fala isso para você, como você vai receber, como que você introjeta isso aqui, é totalmente diferente.
Então, o que a gente percebe hoje para criar filhos emocionalmente saudáveis não é apenas a voz, não é apenas o cuidado, sustentar com água, com pão, com alimento, levar para passear igual outro. Nós fomos no cinema, né? Foi todo mundo, eu, Maria Alice e as crianças. Nós fomos no cinema assistir um filme, assistimos outro filme. Completamente diferente do que a gente assistir. Mas o que é legal, sabe o que é? É a gente ter essa consciência que os meus filhos, eles não têm que sofrer como eu sofri, não no sentido do que eu passei com meu pai e com minha mãe. É no sentido de carregar um peso que não é deles. Então, hoje, a minha filha do meio, que sofreu mais impacto referente à minha depressão, né? Todo mundo sabe que eu tive uma depressão profunda, a minha esposa também veio de uma depressão. Então, ela que sofreu esse grande impacto, hoje, quando ela erra, ela fala assim, pai, mas eu sou humana. Olha que interessante, ela reconhecia a natureza de humana, a natureza que ela pode errar. E eu falo assim, isso mesmo, filho, você pode errar, você tem o direito de errar, e tudo bem se errar, não tem problema, você não tem que ser perfeita, não tem que ser certa, não tem que ser 100% a melhor, não tem que... Não. Você tem que fazer as coisas corretas. E nós vamos caminhando dia após dia e sem pressão, sem pressão. E hoje, quando ela recebe isso, tá muito mais leve para ela, tá muito mais fácil para ela ter essa compreensão. Então, quando a gente vai falar de o cérebro amoral, né, que o nosso cérebro, ele tem uma maneira estranha de interpretar as coisas, né, de introjetar as coisas. Então, o que define o que é certo e errado são as leis, são as religiões, são as convenções sociais, né, a cultura social. Então, o que é certo para a menina lá na Índia, aqui é errado. O que é certo para um rapazinho lá na Palestina, aqui é errado. Então, a nossa cultura, a nossa religião, o nosso meio de viver, o nosso ambiente, vai definir essas pequenas regras. E a sociedade de hoje, Emerson, Antônio, Katsu, a sociedade de hoje, ela está esmagando os nossos jovens, nossas crianças, os nossos adolescentes com tantas regras, com tanto peso. Ah, você não pode fazer isso porque lá na Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe. Olha, eu já li a Bíblia 4 vezes. E a semântica da palavra honrar pai e mãe, como a gente vê hoje, é totalmente diferente do grego, do hebraico, é totalmente diferente daquilo que a gente vê como de fato deveria ser. Então, aí eu pego esse peso, e eu vou colocar aqui uma carga religiosa, um viés religioso em cima disso, e eu coloco esse peso, e é como se eu estivesse desonrando o pai ou a mãe, eu vou receber uma punição que às vezes, inclusive, até vai para o inferno. Que às vezes, inclusive, é até não me sentir mais pertencente ao meu grupo, à minha mãe, ao meu pai, às pessoas que eu amo. Então, falar de filhos emocionalmente saudáveis, a gente precisa olhar todo esse contexto, né, que não pode ser olhar como um contexto generalizado, mas bem, bem específico, em que cada pai, cada mãe, eles aprenderam de um jeito a ver a vida. Eles aprenderam com a sua religião, com a sua cultura, com seus pais, né, com as suas formações acadêmicas ou não. Eles aprenderam de um jeito a ver a vida. Mas será que esse jeito é o mesmo jeito que o seu filho, que a sua filha, eles têm que ver também? Será que o seu filho e a sua filha, eles têm que carregar o mesmo peso que você carrega até hoje? E esse peso, a gente vai transformar ele em sensações que muitas das vezes é uma sensação de solidão, é uma sensação de eu me sinto culpado, é uma sensação de peso, desconforto, parece que tem alguma coisa podre aqui dentro de mim, que por mais que eu estude, por mais que eu me esforce, parece que tem uma coisa aqui que não cheira mal, não cheira bem, e esse cheiro está exalando e está me incomodando, só que eu não sei como resolver. E daí, como eu não sei como resolver, quando meu filho ou minha filha vem falar alguma coisa comigo, vem buscar um carinho, eu tô tão que perdido dentro dos meus conflitos emocionais, que a única coisa que eu sei fazer com essa criança é dar para ela o que ela não precisa. Que às vezes é a minha ignorância, às vezes é a minha arrogância, às vezes é a minha soberba. Ao invés de abraçar essa criança, beijar e dar carinho, eu costumo brincar com a Maria, a gente tem que lamber as nossas crias, né? Nós somos mamíferos. A gente tem que lamber, tem que beijar, tem que beliscar, tem que fazer rir, tem que contar história. Por quê? Porque eles não têm culpa. Olha que interessante. Você que está assistindo a gente, o seu filho e a sua filha, eles não têm culpa do peso que você carrega. É isso. Perfeito, muito bem, Luiz. Nisso que você fala ali, né, vejo que vocês deram muitos exemplos, né, da realidade de vocês com as filhas de vocês. E como eu falei, eu tinha um pensamento também completamente diferente, né, pô, eu vou dar tudo pro meu filho, né. Então, se um dia eu tiver um filho, vai ser. E hoje eu vejo que, caramba, né, se eu tivesse tido um filho, ele ia ser um baita de um banana, porque provavelmente eu ia. Perfeito. É isso aí, Luiz, compartilha aí com a gente. É interessante esse que o Antônio disse. A gente hoje está mais aberto, sabe? Livre, sem peso, né? A ideia é viver uma vida leve, sem peso. E hoje nós estamos desprendidos disso, onde que a melhor maneira de educar é através do exemplo. Porque eu posso falar qualquer coisa para as minhas 3 filhas, mas elas vão observar o meu exemplo. Elas vão observar aquilo, como eu vejo, como eu vejo dinheiro, como eu encaro dinheiro, como eu vejo os negócios. Elas vão observar isso. Eu posso até ser persistente e repetitivo, tentar condicionar elas
com frases bonitinhas, né? Mas eu sei que elas vão ir pelo exemplo. E a Annalise, em especial, né? Que ela tem 8 anos, um pouco mais madura nesse sentido. Eu perguntei para ela uma vez assim, foi a mesma pergunta que eu havia feito para meu pai, eu perguntei para ela só para começar a criar algumas coisas na mente dela. Eu falei assim, Annalise, como que se ganha dinheiro? Perguntei para ela. Aí ela deu a mesma resposta que o meu pai me deu, porque ela foi um pouco com dúvida, depois ela disse, trabalhando. Aí eu expliquei para ela assim, olha, eu fiz essa mesma pergunta para o seu vovô quando eu tinha 10 anos de idade. Assim, papai, como se ganha dinheiro? Aí ele disse assim, uai, trabalhando. Eu falei assim, mas o senhor vive falando que não tem dinheiro? Como que é? Como que você vive reclamando que não tem dinheiro? Então, eu comecei a trazer para ela algumas informações ou novos aprendizados para ensinar para ela que a gente faz dinheiro vendendo produto e serviço, às vezes utilizando horas também, né? Nada de errado com isso aí, para quem quer. Mas eu mostrei para ela um outro lado sobre o dinheiro, que o dinheiro ele é bom, o dinheiro é bom, o dinheiro ele proporciona conforto, prazer. A gente tem que parar com essa bobeira aí social de endemonizar o dinheiro, espraguejar o dinheiro, falar que dinheiro é sujo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser mais humanos com a gente mesmo, vamos ser mais centrados. Ou seja, a roupa que a gente veste, se não tivesse dinheiro, você estaria pelado, não teria comprado essa roupa. Esse iPhone que você tem, que você usou dinheiro para comprar. Como que você vai ter raiva do dinheiro? Como você vai ter raiva de gente? É claro que você não vai deixar ele ser o seu mestre, ser o seu senhor, evidentemente. Mas você, com sabedoria, você pode sim ensinar os seus filhos a fazer o bom uso do dinheiro. Essa semana a Annalise foi para a escola, levou R$ 20 para poder pagar os ingressos da festa junina. Aí ela dizia que teve fome, foi lá na cantina, não pagou a festa junina e comprou o pão de queijo. Gastou lá R$ 8, os R$ 20, trouxe só 12. Aí a gente tem que fazer o que para ela? Tem que ensinar. Não, filho, não é isso. A finalidade desse dinheiro era isso, isso. Não tem nenhum problema em você comprar, não tem nada de errado, mas a finalidade era essa, específico. Ensinando para ela que lá amanhã ela tinha que pagar o aluguel do consultório dela e ela gastar o dinheiro, ela não vai ter como pagar. Ela tiver que pagar lá a viagem dela, gastar o dinheiro, ela não vai conseguir viajar. É ensinando para a pessoa, na prática, na vivência mesmo. Eu acho a maneira mais inteligente de você ensinar aí os seus filhos. É muito legal isso. E isso que você falou, cara, é o exemplo, né? É o aprendizado, por isso que eu trouxe esse assunto, justamente de a gente buscar entender como é que você lida, né? E o que é que significa o dinheiro, o casamento, o trabalho dentro do seu grupo, né? E aí, falando da minha experiência, ótimo, Luiz. O Antônio já disse tudo, né? O Antônio já finalizou já aqui, mas eu gostaria só de fazer um complemento. Gente, observe o seu filho, não importa a idade dele, né? Considerando adolescente e criança, tá? É só uma criança. Não se esqueça disso. É só uma criança. Ela não tem o córtex pré-frontal não está totalmente pronto, a parte cognitiva racional ainda está em aprendizado, ainda está em período de formação. É só o seu filho, é só o seu menininho, a sua menininha. É só o seu adolescente. Eu, recentemente, semana passada, eu demiti uma cliente que ela queria que eu fizesse terapia no filho dela, porque o comportamento social dele, como ela gostaria que fosse, não estava de acordo com os princípios dela, os princípios morais, inclusive. E eu falei assim, não, eu não posso atender por causa disso. É só um adolescente com comportamento humano, biológico. Eu não consigo fazer isso, eu vou frustrar, porque não vai dar certo, não é assim que funciona. E eu conversando com esse adolescente, ele falou assim, ó, eu tô super bem, tô muito calmo, tô leve, só eu gosto de fazer isso, minha mãe não concorda. Então a mãe, ela projetando uma ideia, um conceito, um viés em cima do seu filho adolescente, ela gostaria que ele mudasse a personalidade dele, inclusive. E ele só queria ser ele mesmo. Então, deixe o seu filho ser ele mesmo, só apoie ele, deixe a sua filha, a sua criancinha, o seu bebê, não importa como você vai chamar, deixa ele ser apenas um humano em processo de aprendizado e trate você os seus conflitos, os seus aprendizados internos, toda essa confusão, essa bagunça emocional, para você perceber que essa cobrança em cima dos seus filhos, elas vão diminuir muito, muito mesmo. A frase seria: viva a sua vida. Mas